E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre Monstera, que é uma das minhas plantas favoritas da minha coleção. Vocês já devem ter notado isso, né? Porque estão aí na maioria dos fundos dos meus vídeos. Depois de alguns pedidos, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram, eu resolvi fazer esse vídeo para compartilhar com vocês um pouquinho das minhas Monstera, dar algumas dicas de cultivo, falar sobre propagação, falar sobre algumas curiosidades, enfim, abordar aí de uma forma geral esse universo das Monstera. Eu sou o Gui Rodrigues, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Já deixa aquele like para ajudar, se inscreve se você ainda não é inscrito e ative o sininho para receber as notificações. E não esquece de me seguir lá no meu Instagram, combinado? Vamos lá então! E aí tem alguém que resolve passar bem aqui agora, passa. Vem. Que resolve invadir o meu vídeo. Olha aqui essa coisa mais fofa desse mundo, meu Deus. Não é? Meu precioso. Ai, meu Deus. Vai, Mimi, vai. E aí vocês vão ficar aqui mesmo. É isso. Tava fazendo bagunça, não tava? Não tava não? Tava sim, senhora. Então eu vou começar o vídeo com uma curiosidade, pessoal, sobre a diferença entre a Monstera borsigiana, que é essa daqui, para a Monstera deliciosa, que é essa daqui. Além do tamanho das folhas, né, vocês podem ver aqui em comparação com a minha mão, essa daqui já é uma folha adulta, então ela tem uma folha relativamente pequena, né, se a gente for comparar com a Monstera deliciosa, porque olha a diferença de tamanho da folha, né. A Monstera deliciosa, ela pode chegar com folhas até 1 metro de comprimento, né, enquanto a Monstera borsigiana, ela fica com esse tamanho de folha, não cresce muito mais do que isso. Uma outra forma de diferenciar a Monstera borsigiana da Monstera deliciosa está relacionada a essa área aqui, pessoal, que liga a folha ao caule da folha, tá vendo? Na Monstera borsigiana, essa região ela é retinha, olha só. Na Monstera deliciosa, essa mesma região, ela forma esse franzido. Tá vendo que tem essas dobrinhas aqui entre a folha e o caule? Olha só. Então, a Monstera deliciosa, ela forma essas ondulações aqui entre a folha e o caule da folha. Então, essa é uma outra forma que a gente tem de diferenciar a Monstera deliciosa da Monstera borsigiana. No caso da versão variegata, pessoal, existe tanto a deliciosa variegata, que eu não tenho, porque ela é bem rara. Eu nunca vi, inclusive, ao vivo, uma Monstera deliciosa variegata. Eu só tenho a Monstera borsigiana variegata, que é essa daqui. Que como característica, né, ela tem aí essas modificações na folha, que ficam com essas áreas sem clorofila, né? Então, algumas chegam a ficar com metade da folha toda branca. E em alguns casos, ela fica com a folha toda branca, que daí já vira uma outra variedade, que é a albovariegata. Essa daqui, por exemplo, ficou metade inteirinha branca, olha só. Então, algumas dicas para vocês, pessoal. Essa é uma planta que gosta de bastante umidade. Então, assim, o substrato ele precisa ser bem drenável, bastante rico em matéria orgânica, né? E é legal você manter sempre úmido esse substrato, mas não encharcado, somente úmido mesmo. E por ela gostar de bastante umidade, é legal você borrifar as folhas dela todas as manhãs com água, para que você consiga manter aí a umidade das folhas, né? Para que elas se desenvolvam e cresçam, enfim, e fiquem com esse aspecto bem saudável, bem verdinho e bem branquinho. É legal você manter essas folhas borrifadas pelo menos pela manhã, para que ela tenha a umidade que ela necessita.
Ela é uma planta que solta bastante raízes, inclusive aéreas, como vocês podem ver aqui. Essa planta minha aqui já tem mais ou menos uns 5 anos de idade, então vocês podem ver que o caule já está bastante desenvolvido, com bastante raízes aéreas. E ela continua soltando raízes no decorrer, né, do crescimento, como vocês podem ver aqui. Sobre a Monstera variegata, pessoal, o ponto mais importante de vocês observarem é o caule da planta. Porque, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui essa diferença. Vocês percebem que o caule, ele apresenta variegação também, né? Então, olha só, aqui tem algumas manchas, né, de variegação. Aí, o que acontece? Quanto mais variegação tem no caule, mais essa variegação vem para as folhas. E olha que interessante, essa folha aqui, ela tem uma variegação um pouco diferente da variegação dessas folhas aqui, por exemplo. E isso está diretamente ligado à variegação do caule, porque olha que interessante. Aqui tem uma variegação leve, né, como vocês podem ver, não é uma variegação muito forte, muito presente, né? Já aqui, ó, aqui em cima eu fiz uma muda da planta, então eu cortei ela aqui. E aí depois daqui para baixo, daqui para cima ela não vai crescer mais. Mas ela soltou um novo broto aqui, que olha a diferença da variegação do caule, pessoal. Como já é bem mais visível, olha só. Tem áreas bem branquinhas, né, que continuam até o topo. E aí depois desse broto novo, as folhas começaram a soltar variegação bem mais presentes e bem mais constantes, olha só. Então é muito importante vocês prestarem atenção no caule da planta. Quando ela começar a ficar sem a variegação, porque pode acontecer isso, né? Pode acontecer que no decorrer do desenvolvimento as folhas vão ficando mais verdes sem variegação. Então é hora de podar para que novos brotos surjam e possivelmente a variegação fique mais acentuada, como aconteceu nesse caso aqui. Essa muda aqui, pessoal, é a muda que eu tirei daquele corte que eu acabei de mostrar para vocês naquela planta. Percebem que o caule já estava quase todo verdinho e as folhas que saíram nela, olha só, tem a variegação, mas muito pouco, né? É uma variegação mais discreta, olha só. Só que por conta do estresse que eu causei no corte, ela soltou folhas novas com variegação bem mais marcantes. Inclusive, o caule passou a desenvolver uma variegação bem mais carregada, olha só. Então, vocês podem ver que o caule tá quase todo branquinho. E aí, já começou a soltar raizinhas novas aqui também, tá vendo? Então, isso é uma característica da Monstera. Então, por isso que é bem importante vocês observarem sempre o caule da planta. Sobre a propagação da Monstera, pessoal, não tem muito segredo. O que vocês devem observar? Cada região dessa daqui que solta uma folha, tá vendo? Tem o caule e aqui sai a folha pro lado de baixo, né? Tem essa região aqui onde saiu a folha. Cada partezinha dessa daqui que solta a folha é chamada de nó. Então, para você fazer uma muda dela, você vai cortar de uma forma que vai ficar pelo menos 2 nós. Então, por exemplo, aqui eu tenho o ápice da minha planta, certo? Então, aqui eu tenho um nó que saiu a folha, a última folha que nasceu, e embaixo eu tenho o próximo nó com a outra folha. Então, eu cortaria aqui, entre o nó de baixo e o nó de cima, deixando, por exemplo, essa raizinha aqui que já começou a nascer, eu cortaria aqui, e aí manteria esse corte na água até soltar as raízes, começar a desenvolver as raízes, e depois eu poder passar para o substrato. Então, não tem muito segredo. É só você sempre deixar 2 nós, que significa pelo menos 2 folhas, né? Cortar entre o nó de baixo e o nó de cima e colocar na água para poder soltar as raízes e depois passar para o substrato. É bem simples. E aí, pessoal, uma característica da Monstera quando você faz as mudas dela é que elas sofrem bastante. Então, essa daqui, por exemplo, é uma mudinha também daquela planta que já tinha soltado raízes na água e eu já passei para o substrato tem algum tempo. Mas até essa planta começar a se desenvolver, se adaptar a esse novo ambiente que a gente colocou ela vai sofrer. Então, por exemplo, essa daqui, ó,
Ela tava com uma folha bem bonita, só que ela começou a secar as pontas, tá vendo? E ela vai secando, secando, e eu vou cortando só para não ficar a folha muito feia. Mas é muito normal essas plantas sofrerem quando são transplantadas, por exemplo, quando são podadas, né? Porque isso é natural das plantas. Então, quando você comprar uma monstera, por exemplo, e ela começar a ficar feia assim na sua casa, não se preocupe, porque é natural quando você faz transplante, né? Quando você faz poda, elas sofrerem e ficarem mais feinhas. Então, por exemplo, ó, essa daqui também é uma outra muda dela. E aí vocês podem ver que as folhas vão ficando feinhas, tá vendo? Com as pontas secas, olha só. E isso daqui é bem normal, até que você perceba que a planta começou a se desenvolver nesse novo ambiente que você deu para ela, por exemplo. Aqui eu não sei se vai dar para vocês verem, mas já está começando a formar aqui uma nova pontinha de uma nova folha. Então, a partir dessa nova folha é que a planta vai começar a ficar bonita e, né, soltar folhas bonitinhas e tudo mais. Então, só depois da próxima folha que é começar a nascer quando a planta já estiver no ambiente que você colocou ela. Então, por mais que a folha, né, que as folhas da sua muda estejam ficando bem feias, olha o caso dessa daqui. Ela, enfim, ficou praticamente destruída por conta, né, do estresse, do corte, do replante e tudo. O mais importante de vocês observarem nesses casos, pessoal, é a saúde do caule. Se o caule estiver saudável, durinho, né, sem partes escurecidas, indicando podridão, enfim, se tiver tudo certo com o caule, é o mais importante. Lembrando que as características e dicas que eu dei aqui nesse vídeo servem tanto para a monstera comum quanto para a monstera variegata. O único detalhe que eu peço que vocês tomem um pouquinho de cuidado é em relação à luz direta do sol. A monstera convencional, a mais comum, ela tende a ter uma certa resistência maior à luz direta do sol. Eu não sei se vocês se recordam, mas essa monstera deliciosa que eu tenho aqui, eu ganhei uma muda do Diogo naquele vídeo que eu fiz visitando a chácara da família deles lá em Avaré, onde eu mostrei aquela monstera gigantesca que toma conta da árvore toda, maravilhosa, e ela está a sol pleno. Então, quando a planta está adaptada, né, no ambiente natural dela, enfim, ela tolera muito melhor a luz do sol. Já a monstera variegata, eu não indico vocês colocarem na luz do sol, porque ela vai queimar, porque ela é muito mais sensível, né, por não ter clorofila na folha, né, e tudo mais. Muitas pessoas me perguntam, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram, se eu tenho mudas da monstera variegata para venda. E como vocês viram, eu faço bastante mudas dela e eventualmente eu vendo sim. Então, se você procura uma monstera variegata para comprar, me sigam lá no Instagram, porque sempre que eu tenho alguma planta à venda ou semente de plantas que eu faço aqui em casa, eu sempre posto lá nos stories do meu Instagram, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele seja útil para vocês de alguma forma aí no cultivo de monstera na sua casa. Eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo e até mais. Tchau!